Um periodinho então. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 5. Nós estamos vendo ainda casos de congruência entre triângulos, né? Daí a gente já viu dois casos, a gente vai passar para o terceiro caso. Acho que tem um exemplo ainda que eu quero mostrar para vocês. Ali na página 11, hoje é dia 23 de novembro de 2020. E o João Vitor perguntou: e quando os alunos que estão em sala precisarem falar com o prof que está em casa, como eles falam? Eles usam o celular? Olha, João Vitor, eu não sei. Eu dou aula sempre aqui, tá? Daí os outros professores vão ter que ver. Daí é com o professor auxiliar aí. Ela liga pra câmera, o microfone. Mas é bem legal, a gente vai ter uma brincadeira agora com... Bah, que loucura. Eu não sei como é que funciona essas coisas porque eu sempre dou aula aqui, né? Mas vamos lá. E como sempre, nada mudou. A gente continua perdendo matéria só agora. Fala, Esther. Eu posso usar meu celular para ver a unidade 5, para ver a unidade 4 sem ver. Eu vou projetar aqui na tela. Tá? Então, antes de continuar, passar para o próximo caso de congruência, na verdade isso aqui é um troço mais chato mesmo. Eu vou tentar focar nas aplicações e não tanto nas demonstrações, porque eu vejo que as demonstrações desses casos de congruência, eles parecem assim, que tu tem que ter uma base anterior, que no livro do ano anterior eles mostram, tá? Então tem alguns teoremas ali que são importantes para a gente entender, tá? Então, só lembrando aqui, ó, para vocês da última aula, isso, bobagem. Apertei o número errado. Pronto. Agora sim. Agora vou aumentar com essa próxima. Então, esse aqui, ó, é o caso ângulo, lado, ângulo. Tá? Ó, ângulo, lado, ângulo. Como é que surge esse... Como é que surge esse critério aqui, ó, ângulo, lado, ângulo? Tu fixa esse lado aqui, ó, e para esse lado, se tem um lado de um triângulo, seja ele qual for, tá? Tem esse lado do triângulo, esse lado do triângulo forma dois ângulos. Ele forma esse ângulo aqui e forma esse ângulo aqui. Tá vendo que esse lado aqui não forma esse ângulo aqui? Tá bem? Então, um lado sempre vai formar dois ângulos num triângulo. Esse lado aqui, ó, forma esse aqui e esse aqui. Esse aqui ele não forma. Então, essa estrutura aqui, ó, ângulo, lado, ângulo, é justamente o lado e aqueles ângulos que ele forma. Tá bem? Tem que entender isso. Tá? Então, o desenho aqui, ó, o desenho aqui está mostrando para nós. O desenho está mostrando para nós, ó. Esse segmento aqui, ó, BC, tem a mesma medida desse segmento UT aqui, ó. Tá? Por que eu sei que eles têm a mesma medida? Porque esse aqui foi marcado com traço e esse aqui também foi marcado com traço. É para indicar que os dois têm a mesma medida. Certo? Quem são os ângulos que esse lado BC forma? Esse ângulo no vértice B e esse ângulo no vértice C. E pode observar que esse lado aqui, ó, que tem esse lado UT, que tem a mesma medida que o lado UC, formam dois ângulos também, e são correspondentes. O vértice em T corresponde ao ângulo no vértice em B. O vértice em U corresponde ao ângulo ali no vértice em C, o ângulo no vértice em U, né? Por isso que ele colocou, ó, traço aqui tem a mesma medida que traço aqui.
dois traços aqui tem a mesma medida que dois traços ali. Então, se tu tiver dois triângulos, que os lados são congruentes, tá? Dois lados, o lado de um corresponde ao lado de outro de mesma medida. E os seus ângulos, os ângulos que são formados por esses lados, também se correspondem de forma congruente, então esses dois triângulos tu ganha que esse lado aqui, oposto ao vértice C, ó, tá? Que eu vou chamar de dois traços aqui, ó, tá? O oposto ao vértice C, esse aqui corresponde a esse aqui, ó. Então significa que essa medida aqui tem a mesma medida que essa aqui, ó. Ou seja, AB tem a mesma medida que DS. Certo? Porque o ângulo aponta aqui, ó, o ângulo oposto ao lado aponta para nós. Ó. E como é que eu sei disso? Só porque esse lado aqui, ó. Oi! De novo. Só porque esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que este lado aqui, esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui. O que eu ganho com isso? Eu ganho tudo isso aqui, ó. Essa medida aqui, ó, tem a mesma medida que essa. Agora, eu vejo esse ângulo aqui, ó, e o seu segmento oposto, que é AC, ó, vai ter a mesma medida que o ângulo congruente aqui e o seu lado oposto aqui, ó. Tá? Então, tudo que está em vermelho é o que eu ganho, certo? E os ângulos internos também, ó. Esse ângulo aqui, ó, vai corresponder a este ângulo aqui, tá? Então, na prática, o que tu tem que saber é dois lados que se correspondem com a mesma medida e os ângulos formados são congruentes, tu vai ganhar todo o triângulo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. No exemplo vai ficar mais prático para a gente ver. Pensa só comigo. Ó, eu estou vendo esse lado aqui, ó, que mede 3, certo? Desse triângulo ABC. Agora o triângulo CDE, pode ser, CDE, tá? Tem esse lado que tem a mesma medida. Ok? Então, nesses dois triângulos aqui, ó, esse lado aqui vale 3 e esse lado aqui também vale 3. Agora vamos conferir os ângulos que esses lados formam, se eles se correspondem. Esse ângulo aqui, ó, vale 45 graus. E esse aqui, formado, também 45 graus. Então, esse vértice B, a esse vértice B corresponde a esse vértice D. Olha só o que a gente já pode escrever. Eu tenho um triângulo formado pelas letras A, B e C. B e C. E eu estou vendo congruência com outro triângulo. Tá? Agora eu tenho que botar a ordem desse triângulo. Para um pouquinho que eu vou verificar todos. Esse ângulo aqui corresponde ao ângulo de 45 graus. Esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice desse aqui, ó. Se esse aqui é 60 graus, esse aqui também vai valer 60 graus. Isso aqui eu acabo descobrindo. Então, esse vértice aqui, ó, tem 60 graus, em C corresponde a esse mesmo vértice do outro triângulo, C. Certo? Então, esses dois triângulos aqui, ó, são congruentes. Por quê? Porque os lados deles são congruentes, têm a mesma medida, e os ângulos que eles formam, 45 e 60, são formados aqui também, ó, 45 e 60.
certo? Então, quem são os triângulos aqui, ó? A, depois 45 graus, depois 60 graus, né? A, B, C. Então, aqui, ó, o A vai ser esse vértice aqui, ó, para fazer a correspondência ABC. Isso aqui é importante, ó. O A corresponde ao ângulo E, ao ângulo no vértice E. Vocês estão entendendo isso? Sim. Tá, ó, porque essa variação aqui vai ser a mesma variação aqui, ó, angular. Tá? Depois eu tenho um ângulo de 60 graus, que lá é o ponto C. E depois do ângulo de 60 graus, perdão, só um pouquinho que eu me confundi. Confundi aqui. Eu botei a ordem ABC aqui, né? Então, é esse ângulo aqui que eu tenho como descobrir. Depois eu venho para o 45 e depois para o 60. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. É o ângulo E, depois eu vou para o 45 no vértice D e depois eu venho para o C. Então esses dois triângulos são congruentes nesta ordem aqui. Não pode errar a ordem ali, ó, das letras. Tá? E quanto é que mede esse ângulo no vértice A? Quem é que me diz aqui quanto é que mede esse ângulo no vértice A? O que nós sabemos de um triângulo? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Dá quanto? Se tu somar todos os ângulos de um triângulo. Aham, entendi só. Aham. Entendi. Entendi só. Nessa parte aí, nessa desenhando. Mas nessa. Ô senhor, né? É que nessa parte deu uma travada assim, aquelas travadas assim, eu não entendi. Não, a diferença é que essa parte que deu na aula presencial, outra que deu na online. Mostrou exatamente. No online dava pra fazer. Mostrou que eu também agora, eu também agora. Sora, por favor, me responda. Eu não sei qual é o soma de todos os ângulos. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes, assim, realmente, é a primeira coisa que vocês têm que saber no triângulo. Percebi que é importante. Tá? É uma das coisas mais importantes que vocês vão usar, assim, ó, direto. Ó, o João Vitor está perguntando qual ângulo. Eu quero saber em qualquer triângulo, João Vitor. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? Parece que tá mais ou menos assim. Vocês... Tá, só deixa eu fazer um desenho aqui. Eu quero ver quem é que assistiu, pelo menos. Porque vocês me respondiam, né? Vocês lembram a gente fazendo algo desse tipo aqui, ó? Pegando uma reta, pegando essa reta aqui, ó, BD, e passando aqui em cima, passando pelo vértice A aqui, e depois fazendo assim, ó. Esse ângulo aqui repete aqui, esse ângulo aqui repete aqui. E isso, aula passada. Daí esse ângulo aqui a gente descobre quanto é que é. Ó, meia volta. Meia volta é quanto? 180 graus, né? Então, qualquer triângulo, qualquer que seja um triângulo, tá? A soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, 45 mais 60 mais essa variação angular aqui tem que dar 180. Então, fala para mim quanto é que vale aqui. 75, todo mundo? 75 graus, Esther? Aham. Era disso que eu estava falando. 75 graus aqui, ó. Significa que aqui também é 75 graus, certo? Tá? Tá, muito bom agora. Tá? Olha o que ele observa ali ao lado, né? O ângulo em B é o mesmo ângulo em D. A gente observou isso aqui.
Tá? O que mais? O lado BC tem a mesma medida do lado CD. Tá? E o ângulo em C é oposto pelo vértice desse ângulo em C no outro triângulo. Então são as condições suficientes para a gente dizer que as medidas desse triângulo aqui são as mesmas medidas desse triângulo. Os ângulos internos se correspondem. Tu viu que não foi passado todas as medidas, né? Mas eu sei que se aqui e aqui medem a mesma coisa, esses ângulos se correspondem aqui, o que acontece? Esse ângulo é de 75, esse ângulo é de 75, oposto ao ângulo de 45, que é CE aqui, ó, por exemplo, mede a mesma coisa que AC, que é o oposto do ângulo de 45 aqui. Oposto ao ângulo de 60, que é AB aqui, ó, mede a mesma coisa que o oposto ao ângulo de 60, que é DE. Então essa medida aqui, a mesma é essa, aquela, a mesma outra ali, tá bem? Então todas essas propriedades tu pode tirar do triângulo. Tá? Tem uma observação ali, ó, de dois triângulos que não tem que não são congruentes, tá? Então isso aqui está tudo deduzido aqui para vocês. Eu vou passar ali para aquela observação, acho que a gente viu na aula passada, inclusive, a observação. Olha só, dois triângulos, o ABC e o EDF, tá? Observa aqui, ó, que esse lado AB aqui, ó, esse lado AB corresponde a uma mesma medida do DF, certo? Agora, os ângulos formados por DF, 45 e 30 graus, ok? Sim ou não? Sim, né? Os ângulos que esse lado forma aqui, ó, é o de 45 e o de 30 graus, que são os adjacentes, a gente chama de adjacentes. Agora, quais são os ângulos que formam um AB aqui? Um deles é 45 e o outro deles é... Hã? Peraí, isso aqui é matemática comigo. Eu espero. 105? Olha aqui, ó. A soma dos ângulos internos num triângulo é 180 graus. 45 mais 30, 75. 75 mais um ângulo de 105 graus. Um ângulo de 105 graus dá 180. Então, ó, embora ele tenha os lados de mesma medida, os triângulos não são congruentes, porque os ângulos correspondentes não são congruentes. Apenas um deles é congruente, ó. O ângulo em A é o mesmo ângulo em D, mas agora o ângulo em B não é o mesmo ângulo em F. Entenderam? E visualmente eles não são congruentes. Não tem mesma medida. A única coisa que tem mesma medida é o AB aqui e o DF. Certo? Tá? Então assim a gente verifica. Agora, caso ângulo oposto. Lado e ângulo oposto. Dois triângulos têm um lado congruente. Tá? E se um dos ângulos adjacentes a esse lado e o ângulo oposto a ele também são congruentes, aos respectivos ângulos correspondentes, então esses triângulos são congruentes. Na verdade ele está te dando esse lado, ângulo oposto, é uma variação de ângulo lado ângulo, tá? Ao invés de ele te dar a informação do lado, ele está te dizendo assim, ó, ao invés de te dar essa informação do lado e os ângulos adjacentes, ele está te dando a informação do lado, um ângulo adjacente e um oposto. E se um adjacente for igual e o oposto...
Tá? Ao invés de ele te dar a informação de dois adjacentes, ele está te dando a informação de um adjacente e um oposto. Eu quero saber se vocês conseguem entender o que são os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes são aqueles formados pelo lado. Tá? Então, ó, o lado AB, quem são os ângulos adjacentes? Pode me dar a medida do ângulo adjacente. 45 graus e 105 são os adjacentes, tá bem? Nesse triângulo pequenininho aqui, quem são os, pro lado DF, quem são os ângulos adjacentes? 45 e 30, certo? Então, o que na prática, esse lado, ângulo oposto, ele está te dando duas informações. Um lado, um ângulo adjacente, que é esse aqui, ó, e um ângulo oposto. Vai dar na mesma, ele está te dando três informações. Se essas três informações corresponderem ao outro triângulo, eles são congruentes. Então, imagina a situação assim, ó. Aqui a gente tem 105 graus. 105 graus, tá? E aqui a gente tem 105 graus também. 105, né? 105 graus também. Tá? Então, por exemplo, ali a gente tem 105 graus também. Tranquilo? Então, eu tenho um lado, o lado AB, que vale 2. Confere com o lado DF, que vale 2 também. Agora, eu vou te fornecer um adjacente. Um dos adjacentes aqui, ó, do lado AB, é esse de 45 graus. Ó. Confere com um dos adjacentes do lado DF, confere. E quem é o oposto? O oposto, agora, ao invés de eu te dar essa informação do outro adjacente, eu estou te dando essa informação aqui. Ó. E o 30 graus é o oposto ao lado AB. E quem é o oposto ao lado DF? É esse de 105. Então, esses dois triângulos, eles não são congruentes. Então, é só uma variação. E se tu sabe a soma dos ângulos internos num triângulo, tu aplica essas duas da mesma forma. Ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo oposto. É a mesma coisa. É a mesma variação, é só tu descobrir ali o outro ângulo. De todo jeito, você vai precisar de três informações, só muda a ordem. Exatamente. Né? Vai precisar de três informações. Menos do triângulo retângulo, que a gente sabe que triângulo é... Mas não deixa de ser três informações. É, porque uma a gente já tem, né? O triângulo retângulo vai ter o ângulo de 90 graus e a soma das outras duas dá 90. Tá? Mas para congruência tu vai precisar de três informações. Tá? Então, na verdade, o lado, ângulo oposto, ele diz isso, né? Olha só esses dois triângulos aqui, ó. É o caso, ó, de maneira bem genérica. O que a gente observa? A gente observa que o lado BC, pela ordem alfabética, tá? O lado BC, se eu não boto o traço, em cima eu estou falando de medida, tá? Não estou falando do nome do lado. Se eu boto o traço, é a referência do nome, tá? É a referência do lado. Então aqui, ó, quanto mede o lado BC? Certo? Deixa eu tirar. Agora vocês vão me falar ali, ó, é congruente no outro triângulo a um lado que tem a mesma medida. Qual lado? Oi? GH tem a mesma medida que BC, né? Olha aqui, ó, traço. Ok? Certo? GF? Não, GF não tem traço aqui. Quem tem traço é GH. Ó. Tem traço aqui e tem traço aqui. Tá? Ah, eu achei que estava falando do AB. Ah, tá. BC, ó.
É o BC que tem traço, né? Tá, ó. BC tem traço, tem mesma medida, e daí quando eu estou falando de medida eu uso igual, ó. Tem mesma medida que GH, tá? Se eu estou falando das referências dos nomes, ou seja, BC é redundante falar referência dos nomes, tá? O nome é referência, tá? Mas se eu estou falando das referências dos lados, ó, traço BC, daí eu digo que é congruo ao lado GH, tá? Por isso, ó, medida eu uso igualdade. Referência, para as referências eu uso congruência. É como se, qual é a tua altura, João Gabriel? Acho que é 1,67 m. Tá, tá na minha altura, 1,69 m. Vamos dizer que esteja na minha altura, tá? Se eu usar o meu nome e o nome do João Gabriel, para comparar as nossas alturas, a gente vai dizer que o professor Fábio é congruente ao João Gabriel. Tá? Agora, se eu pegar a minha altura, 1,69 é igual a 1,69 dele. Tá? E daí eu estou falando da altura do professor Fábio e da altura do João Gabriel. Tá? Então, o que a gente observa? Dois lados que têm a mesma medida. Certo? E quais são as informações desse lado BC aqui, ó, que eu tenho? Eu tenho um ângulo adjacente, tá, ó, um ângulo adjacente em B. Todo mundo percebe que o B é adjacente ao ângulo BC, ao lado BC? Sim? Ó, o lado BC forma, né, Esther? O lado BC forma esse ângulo aqui, ó, então ele é adjacente. Tá? A outra informação que eu tenho é esse ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse aqui? É adjacente ao lado BC? É oposto, né? Esse aqui é o oposto, ele não forma. Tá bem? Então a outra informação aqui, ó, que ele me dá, ó, é do ângulo oposto. Em A, ó. Vou chamar oposto e aqui adjacente. Tá? Vamos ver as informações que ele me dá lá do lado GH, que é congruo a esse aqui. Olha ali, ó. Tem um ângulo de mesma medida no vértice B aqui? Tem em qual vértice? Olha lá naquele triângulo, olha esse ângulo aqui, o adjacente. Hã? G aqui tem mesma medida. Ele é adjacente ao lado GH? Sim, né? Então, ó, esses dois ângulos aqui, ó, têm mesma medida, eles são congruentes. Tá? E daí, se eu for falar a medida do ângulo, aqui são as referências dos ângulos. Se eu for falar a medida do ângulo, eu tenho que usar assim, ó, medida do ângulo em B é igual à medida do ângulo em G. Tá bem? Para botar os números, exatamente. Mas se eu quero indicar os valores, daí eu tenho que usar essa anotação aqui, ó, net. Porque senão eu estou usando só a referência dos ângulos. Tá bem? G é o oposto, né? Perdão. G é adjacente. E o oposto lá, o oposto aqui é o A, né? E o oposto lá, ao lado de H. Hã? F. Né? Tem mesma medida que no vértice A? Sim ou não? Sim, né? Traço aqui, ó, e traço aqui indica que tem mesma medida. Vocês entenderam isso? Indica que tem mesma medida, porque ele foi indicado com traço, ó. Tá? Então esses dois triângulos aqui, ó, eles são congruentes. O que eu ganho? Que o lado AC tem a mesma medida que o lado FH. Tá?
o lado BC tem a mesma medida que o lado GH, como foi informado para a gente. E depois tem o lado AB também, né? O lado AB tem a mesma medida que o lado GF. Ah, mas como é que eu fiz essa ordem das coisas? Como é que eu fiz a ordem dessas coisas? Como é que eu sei qual lado tem a mesma medida que o outro? Bom, olha só. Triângulo ABC. Uma das formas para ver a congruência desses triângulos, vou botar um pouquinho mais para baixo que está atrapalhando ali, é ver associar os ângulos, ó. Triângulo ABC. Eu sei que é congruente ao triângulo. No vértice A. No vértice A é esse ângulo aqui, ó. O ângulo traço. Onde é que está o ângulo traço? F. Tá? Muito bem. Depois, no vértice B. Ó, estou seguindo essa ordem aqui. A, depois o B, depois o C. No vértice B é o ângulo 2 traços. Quem é o ângulo 2 traços lá? G. Tá? Então, depois é o ângulo, é esse ângulo aqui, ó, que na verdade esse ângulo, a medida desse ângulo em C é 180 menos a soma desses dois. Tá? E aqui também, ó, o ângulo em H é 180 menos a soma desses dois aqui. Então, o último aqui é H. Olha como é que eu observo os lados correspondentes. Vamos para o AB primeiro, ó. Do A para o B, ó. Do A para o B. Então eu venho do F para o G. Certo? O A para o B, esse traço aqui, ó. Do F para o G. Ah, já tem traço ali. Perdão. Já tinha traço aqui, ó. Vamos ver. Do B para o C, traço. Então, ó, do segundo para o terceiro, do G para o H. Onde é que está o G para o H? Traço aqui. Bateu. Tá? Vamos ver do C para o A. Do C para o A. Dois traços. Tá? Então, do terceiro para o primeiro, do terceiro aqui para o primeiro aqui, ó, HF. Tá vendo a correspondência dos lados? Tá? E daí, por último, esse lado aqui vai corresponder a esse lado aqui, que está sem traço. Tá bem? Daí eu sei a congruência dos lados. Vamos ver exemplos.